Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesta terceira e última parte, vamos aqui, diferenciar a Filomena do Gastão. Então, fica aí que eu vou te ensinar a fazer, com essa mesma receita de corpinho, a Filomena ou então o Gastão. É uma única coisa que eu não deixei aí gravado, mas eu aproveito para deixar aqui. Eu passei, olha, um pouquinho de blush aqui dentro das orelhinhas, tá? E na bochechinha, tá bom? Então, só isso que eu não acabei não gravando, mas eu falo aqui para vocês neste momento. Então, vamos lá, gente. A gente tem um corpinho base, que a partir deste corpinho, a gente transforma no machinho ou numa fêmea. Tá legal? Então, aproveito para pedir para você, deixa aí seu like, deixa aí seu comentário, compartilha esse conteúdo, se inscreve no canal. São situações, são ações bem simples para você, mas que para mim é de uma diferença imensa, né? Faz muita diferença para mim. E o YouTube entende que esse vídeo pode ser legal para outras pessoas e acaba recomendando também. Então é isso. Bora lá para essa terceira e última parte. Desde já, muito obrigada por estar aqui comigo. Um beijo enorme no seu coração e bora crochetar! Então aqui nós temos o corpinho todo pronto, feito cabecinha, corpinho, até o rabinho, né? Até este momento é um padrão neutro. A partir daqui que você define se vai ser um machinho ou se vai ser uma fêmea, né? E eu vou mostrar para vocês as roupinhas e vou colocar aí na sequência os vídeos das roupinhas que eu vou utilizar para este padrão, tá bom? São as mesmas roupinhas que eu fiz para a vaquinha e o boizinho, tá? Então, você não precisa sair deste vídeo e ir até o vídeo da Mabel e do Florencio, porque eu já vou deixar aqui na sequência para que você não precise mudar de vídeo. E outra, é lógico, vou mostrar, né, aí aqui antes de começar as roupinhas, ele, né, o porquinho aqui nas roupinhas de menina e nas roupinhas de menino. Tá legal? Então, fica aí no vídeo que eu já vou mostrar para vocês as roupinhas nas cores que eu fiz para este padrão de porquinho, tá? Então, fica aí, hein? Não sai. E aqui está ela vestida, né, com um vestidinho aí, que eu escolhi uma cor lavanda com um amarelinho, né, os lacinhos amarelos na cabeça, tá? Vou te mostrar aqui que é o mesmo vestido que eu fiz para Mabel, só está em cores diferentes, então você vê que é o mesmo vestido, tá, gente? Mesmíssima coisa, serve exatamente nos dois bichinhos, mesmo porque a forma como eu fiz é para que você possa adaptar para qualquer bichinho, de qualquer tamanho, inclusive para adaptar para alguma boneca também, tá? Então, você já sabe, aí na sequência você encontra o passo a passo deste vestidinho em vídeo, tá? Não precisa sair daqui e ir lá pro vídeo da Mabel que já está aí na sequência para você. Tá bom? Se você encontrar a Mabel no meio do caminho como modelo, não se preocupe, porque é a mesma coisa, tá? Vai servir, o corpinho é o mesmo, então vai servir nas duas, tá? Então estão aqui as amiguinhas, deixando aqui um oizinho para você e na sequência aí você confecciona esse vestidinho. Um beijo, tchau, tchau! Então vamos lá, gente, para esse vestidinho, tá? Importante você saber que você pode utilizar qualquer fio que você tenha, qualquer agulha que você goste mais de trabalhar, tá? Porque aqui a gente não vai ficar contando os pontos certinhos. Eu vou te mostrar o quanto eu fiz de pontos, mas você vai poder adaptar para qualquer fio que você tenha, se você fizer isso que eu tô te falando agora, tá bom? Eu vou usar a Mabel aqui, né? Porque a gente tá fazendo um vestido para Mabel, mas adaptando, você vai poder fazer até para uma boneca, tá bom? Então, eu fiz aqui, ó, uma quantidade X de correntinhas. No meu caso, tem 56. O que que eu fiz? Olha, dei a volta,
no corpinho dela, mais ou menos a gente imagina a cinturinha dela, né? E ver se essa quantidade de correntinhas fecha. Tá vendo, ó? Fecha. Você vai fazer isso com qualquer outro bichinho e qualquer outra boneca, tá? Porque esse vestidinho você vai poder adaptar para qualquer coisa. Então, estamos aqui, ó. Dei a volta na cinturinha, fiz uma quantidade de correntinhas, vou lá e meço. Fechou na cintura imaginária aqui da vaquinha? Então, essa é a quantidade que você precisa. E essa medição você vai fazer para qualquer bichinho ou para qualquer boneca que você queira fazer um vestidinho desse jeito, tá bom? Então, aqui a gente começa a realmente se livrar da quantidade correta de pontinhos, porque você pode fazer inúmeras peças se você não ficar pensando, né, na quantidade certinha de pontinhos. Deixa a sua imaginação fluir aí e você vai conseguir fazer várias coisas, né, somente com um círculo, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Então, ó, percebe que eu fiz correntinhas e deixei uma pontinha aqui, tá? Botinha mais longa aqui para arremate. Por quê? Porque eu poderia fechar este círculo aqui e já começar a trabalhar em pontos baixos, certo? Só que tem pessoas que têm dificuldade de fazer isso e torcem o fio. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou aqui, olha, fazer mais uma correntinha para dar a altura do meu ponto e vou voltar a partir da segunda fazendo pontos baixos, tá? Só para depois eu unir aqui e fechar o meu círculo. Então, como eu falei para vocês, eu tenho aqui 56 correntinhas, mas essas correntinhas é adaptável para o seu bichinho ou a sua boneca. Aqui eu estou usando a Mabel como referência, tá bom? Então, eu vou voltar aqui fazendo os meus 56 pontos baixos. Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com você para a gente fazer o fechamento deste círculo. Então, aqui estão, olha, meu cordãozinho de pontos baixos, tá? Agora, a gente vai trabalhar em carreiras circulares, sempre fechando no ponto baixíssimo e iniciando com correntinhas, tá bom? Então, aqui, olha, vamos fechar este círculo, toma cuidado só de não torcer, né? Deixar aí o teu fiozinho reto, sem nenhuma torção aqui. E aqui, olha, neste primeiro ponto baixo, eu vou fazer um baixíssimo para unir e fechar este círculo, tá? Ó, fechei aqui, certo? Ok? Agora, com essa pontinha, lembra com essa pontinha que eu falei, porque a gente deixa aqui soltinho, ó, a gente vai fazer depois, com a ajuda da agulha, aqui a união para fazer aqui o fechamento certinho do círculo, tá? Então, aqui você vem com a agulha de tapeceiro, traz aqui e fecha este círculo aqui para fazer, né, o acabamento, tá bom? Então, vamos lá. Agora, trabalhando aqui, né, com o círculo fechado, a gente vai fazer aqui peguei o fio errado, aqui, duas correntinhas. Por que duas correntinhas? Porque eu vou trabalhar agora em meio ponto alto, tá bom? Essas correntinhas eu não vou contar como ponto, então eu venho, ó, dou uma laçada, neste mesmo pontinho aqui, eu venho e faço um meio ponto alto, ok? E vou fazendo assim, ó, agora por toda a volta, tá? Um meio ponto alto para cada ponto de base. Se você está como eu aqui, né, no meu caso eu tenho 56 correntinhas, 56 pontos baixos, eu vou fazer 56 meio ponto alto, até chegar nesse último aqui, tá? Vou dando toda a volta. Então, eu vou fazer essa carreira aqui de meio ponto alto e volto com você aqui pra gente fazer a união. E aqui eu cheguei no último pontinho a fazer, tá vendo? Ó, esse aqui é o último pontinho a fazer, então, terminei aqui a minha segunda carreira em meio ponto alto. Eu vou vir aqui na segunda correntinha, tá vendo? Essa segunda correntinha que a gente começou a segunda carreira, ó, pego as duas alcinhas aqui das correntinhas e vou fechar aqui num ponto baixíssimo, ok? Então, aqui está a segunda carreira pronta, ó. Pontos baixos, meio ponto alto.
Agora eu vou fazer mais uma carreira de pontos baixos, então eu vou fazer aqui uma correntinha só para dar a altura do meu ponto, e neste primeiro pontinho aqui, tá vendo, ó, aqui são as correntinhas, aqui neste primeiro pontinho eu faço um ponto baixo e vou dar toda a volta fazendo pontos baixos, tá? Então eu intercalei aqui uma carreira de ponto baixo, uma carreira de meio ponto alto, e agora outra carreira de pontos baixos, tá bom? Vou dar a volta, quando eu chegar aqui no finalzinho eu volto com você. E aqui estou a finalizar a terceira carreira, vou vir aqui no último ponto a ser executado, tá vendo? É esse aqui, não confunda com isso aqui, tá? Isso aqui não é pontinho para fazer, senão a gente vai começar a cair para os ladinhos aqui e fazer aumentos antes do tempo. Então aqui, ó, último ponto a ser executado, vou vir aqui naquela correntinha que eu fiz aqui de subida e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Então temos aqui então 3 carreiras prontas, uma de ponto baixo, uma de meio ponto alto e outra de ponto baixo. Eu vou aqui fazer uma troca de cor para fazer um detalhe neste vestido, mas você pode fazer de uma cor só, você pode variar de acordo com a sua imaginação. Gente, aqui a gente está se desprendendo de receitas, tá bom? Então, de receitas de ponto contadinho, certinho. Aqui você vai deixar a sua imaginação fluir. É um tubo, tá vendo? É um círculo. E a partir desse círculo a gente começa a criar, tá? Então, eu vou aqui, ó. Depois eu corto esse fio, mas eu já vou introduzir aqui o fio numa cor branquinha. Eu tô aqui com off-white, tá? Vou fazer um nozinho corrediço aqui só para facilitar a entrada do meu fio ali na peça, ok? E aqui a gente vai fazer, neste primeiro pontinho aqui, eu vou introduzir o fio. Tá vendo? Aqui é a correntinha onde eu finalizei. Esse aqui é o primeiro ponto da próxima carreira. Então, ó, vou só trazer aqui a argolinha para trás, fazer uma correntinha para fixar o meu fio, tá? Isso aqui não é o ponto ainda, é só a fixação do fio aqui na peça. Você já pode ir arrematando essa pontinha aqui à medida que a gente vai fazendo os próximos pontos, tá bom? Então, neste pontinho aqui de início, eu vou fazer um aumento. Então, lembra, isso aqui não é um ponto, é só o fio que entrou. Então, aqui eu vou fazer mais 2 pontos baixos. Ó, peraí que desfiou. E 2. Então, eu fiz aqui um aumento, certo? E eu vou seguir fazendo esses aumentos por toda a volta, tá? Vou aproveitar e vou cortar este fio aqui que eu encerrei, vou arrematar a pontinha e só ficar com o fio branquinho por enquanto, tá bom? Então, segue aí fazendo essa carreira de número 4 com aumentos. 2 pontos baixos para cada ponto de base e eu volto com você quando eu chegar aqui no finalzinho. E aqui estou chegando no último ponto da minha carreira aqui de aumentos, que é a carreira de número 4. Então, eu vou aqui, ó, no último pontinho, opa, desfiou, fazer o aumento e vou encerrar a participação dessa cor aqui, tá? Então, eu venho aqui naquela corrente, naquele pontinho que eu fiz para dar de entrada aqui, ó. Tá vendo? Na bordinha, pode ser aqui mesmo, ó, no primeiro pontinho, e faço um baixíssimo. E eu encerro aqui a trabalhar com este fio, tá? Então, aqui precisa arrematar todas essas pontas, né, que eu ainda não arrematei, para ficar mais fácil para você trabalhar, para não ficar um monte de fio pendurado, tá bom? Então, eu vou fazer esse trabalhinho agora, eu vou arrematar aqui, tá vendo? Vou fazer essa uniãozinha aqui para tirar este degrau, vou arrematar este fio e já volto pra gente continuar essa sainha. Gente, eu voltei aqui para fazer os arremates, ó, lembra que porque aqui a gente tem gente já muito experiente, tem gente que está começando agora com amigurumis, né? Então, é importante a gente ressaltar isso. Os arremates você faz sempre do lado avesso da peça, certo? E sempre na mesma cor que você está trabalhando. Então, aqui eu tô na cor organza, eu vou aqui por dentro, né, fazer os arrematezinhos, os nozinhos, passar por alguns pontos aqui para deixar mais fechada a trama não, mais escondida aqui essa sobra, tá?
Então, ó, vou escolhendo alguns pontinhos, vou passando sem passar lá pro outro lado. Importante você pegar as alcinhas sem ultrapassar a peça lá pro outro lado. Feito isso, vou só dar mais um nozinho aqui. Opa, escapou. Passar por mais alguns pontinhos aqui só para poder cortar este fio. E passar para o próximo arremate. Tá? Sempre do lado avesso, cuidando, né? Para realmente fazer um acabamento bonitinho. Ó. A gente passa pelas traminhas aqui do lado de dentro, sem vazar lá para o outro lado. Corto o fio. E agora vamos arrematar a cor branca. Ó, a cor branca eu vou arrematar sempre na cor branca, ok? Então, vou colocar... Ah, importante, não fica com muita economia de fio para fazer arremates, tá? Porque o arremate bem feito precisa estar bem preso lá pelo lado de dentro. Então, eu vou passar aqui pelo lado de dentro. Ó, trago meu fio branco aqui pro lado de dentro. Tá? E aqui eu vou começar a fazer os arremates na cor branca, não passo pra cá. Sempre branco, na mesma cor que você tá trabalhando. Tá? Então, aqui, ó, eu vou dar meu primeiro nozinho aqui, passar por mais alguns pontos. E só depois cortar o fio, tá vendo? Ó, passo por dentro do branquinho, ó, do lado avesso. Tá? Pra ficar o mais escondidinho possível esse arremate e ficar um acabamento bonito. Tá bom? Desculpa para quem já é experiente aí, mas a gente precisa atender a todos, certo? Acelera o vídeo aí para você que já sabe disso, né? Ó, vou passar por mais alguns pontinhos aqui e pronto. Agora já dá para cortar. E eu vou fazer isso com essa outra ponta aqui também, mas vou arrematar na mesma cor, do mesmo jeito, tá bom? Então, já volto pra gente continuar. E aqui estamos, arremates feitos, nenhum fio sobrando. Agora eu vou voltar a trabalhar com essa cor que é predominante. Eu só fiz uma faixinha branca aqui, gente, tá? Só pra dar um charminho a mais. Vou vir aqui, ó, neste primeiro pontinho. Vou fazer aquele... Opa, não é esse fio que tá com o resto. E agulha, é esse aqui. Vou fazer um nozinho, aquele nozinho corrediço que a gente faz para começar, ó. Deixei a pontinha aqui para depois eu arrematar, tá? E aqui, com a minha agulha, ajusto o tamanho. E agora, as próximas carreiras, a gente vai trabalhar em meio ponto alto, tá? Então, ó, passei aqui no meu primeiro ponto, este meio ponto alto aqui vai ser em correntinhas. Então, ó, 1, 2. Ou melhor, vamos fazer igual a gente fez essa carreira aqui. Eu não vou contar essas duas correntinhas como meio ponto alto, tá bom? Só para dar a altura do ponto. Eu vou vir neste mesmo ponto e aí sim eu vou fazer o meu primeiro meio ponto alto. Porque fica mais fácil para você identificar as correntinhas aqui para fazer o fechamento no ponto baixíssimo, tá bom? Então, ó, agora um meio ponto alto para cada ponto de base. Então, se você fez aí 56, seria 120, 112, né? Se você fez 60, seria 120. E assim vai de acordo com o tamanho da sua saia que você mediu na sua boneca, no seu bichinho. Tá bom? Vamos trabalhar em meio ponto alto. Faremos aqui 3 carreiras, ou se você quiser uma saia mais longa, faça mais longa, tá bom? Faça mais carreiras. O importante é, quando você chegar aqui no último ponto, na segunda correntinha você vai fazer um baixíssimo para fechar. Sobe 2 e começa a próxima carreira, tá bom? Então, aqui eu vou fazer 3 carreiras só de ponto sobre ponto, fechando com ponto baixíssimo, iniciando com correntinhas e seguindo o fluxo de meio ponto alto, tá legal? Vou fazer essas 3 carreiras aqui e já volto. E aqui eu estou de volta com as 3 carreiras de meio ponto alto prontinhas, ó, fica nesse formato, tá? E agora a gente vai fazer uma carreirinha só de acabamento, para dar um acabamento para este barradinho aqui. Como eu disse, se você quiser fazer mais carreiras, deixar mais compridinho, de acordo
para quem vai vestir, né, essa sainha, se é um bichinho, se é uma boneca, você pode aumentar as carreiras aqui e vai dar tudo certo, tá? Acabamento. Tem duas opções para você fazer acabamento aqui. Você pode fazer uma carreira de pontos baixíssimos, tá? Que vai ficar bem bonitinho aqui. Cadê meu fio? Aqui. Aqui. Fazer uma carreira de pontos baixíssimos, então você só entra no pontinho aqui, que eu tô com dificuldade, e puxa e pronto, vai fazendo isso por toda a volta, tá? Ou se você quiser dar um charminho a mais, depois do ponto baixíssimo, antes de fazer o próximo, você faz uma correntinha, tá? Um baixíssimo e uma correntinha, que você vai fazer um babadinho aqui na borda dela, na barra da saia, tá bom? Então, aqui eu vou só terminar esse bordadinho aqui, né, esse barradinho. Vou cortar o fio, fazer o arremate e eu volto pra gente fazer a segunda parte dessa saia. Até já! Então, aqui está o resultado da sainha, após fazer o acabamento, os arremates, tá? Falta ainda a gente fazer aqui o peitinho, né, o peitoral do vestidinho e as alças. Mas aqui você já tem uma ideia de como fica, né, do comprimento que fica este vestidinho. Eu tô fazendo mais curtinho mesmo, tá bom? E agora a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai centralizar a costura, tá vendo aqui onde tem as emendas, né, onde foi as trocas de cores, bem aqui no centro do corpinho atrás, tá? Vamos deixar sempre, né, esses degrauzinhos, essa cicatriz que tem na peça atrás na roupinha, tá? Voltando aqui pra frente, então aqui a gente tem, né, a parte da frente da roupinha. Vamos aqui, ó, pegar um pontinho, lembrando que aqui a gente tem aquelas correntinhas iniciais, né? Vamos pegar aqui um pontinho centralizado com, né, o focinho dela ali, ó. Marquei aqui, marca com um alfinetinho qualquer. Se você estiver fazendo uma boneca menor, você vai contar menos pontos do que eu vou falar aqui para você agora, tá? Vai adequar para o tamanho da sua boneca. O legal é fazer um número ímpar, porque a gente tem aqui um no centro, a gente vai pegar uma quantidade par de pontos para cá e uma quantidade par de pontos para cá depois dessa marcação central, tá? Então, o ideal é um número ímpar para ficar bem centralizado no corpinho da sua boneca, do seu bichinho. Aqui, eu vou só pegar um alfinetinho para exemplificar para vocês, tá? Então, eu vou aqui contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Ó, marquei com um alfinetinho aqui só para deixar visual aqui para vocês, tá bom? Do outro lado aqui a mesma coisa, eu vou contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui a gente vai trabalhar o peitinho do vestido, né? O peitoral do vestido, tá bom? Então, ó, tenho 13 pontos no total. 6 para cá, 6 para cá e 1 aqui no centro. Se você estiver trabalhando um bichinho maior, que tem uma circunferência maior, você pode aumentar essa quantidade de pontos do centro para a esquerda e do centro para a direita, tá bom? Então, bora lá, vamos colocar aqui, né, o nosso fio nesses pontos marcados. E para introduzir este fio, para a gente começar a fazer esse peitoral aqui do vestidinho, eu vou fazer aqui um nó corrediço, tá? Ajusta bem esse nozinho, deixa ele apertadinho. E vamos introduzir neste ponto que a gente colocou aqui. Então, aqui, olha, eu trago, né? Eu vou tirar do corpinho para ficar mais fácil, tá? Eu só tô deixando dessa forma para ficar mais visualmente melhor de entender para vocês. Então, aqui a gente vai começar a trabalhar em pontos baixos. Aqui neste primeiro pontinho, eu trago aqui o meu fio, certo? Prendo o fio, ainda não é o ponto baixo, eu só tô prendendo o fio aqui. E agora sim, eu volto neste mesmo pontinho e faço aqui o ponto baixo. Se você conseguir já ir arrematando essa pontinha, já vai arrematando, né? Essa pontinha aqui, já vai arrematando à medida que você vai fazer aqui, então, os 13 pontos. Então, eu tenho 6 aqui, um aqui no meio e outros 6 do lado de cá. São 13 pontos no total,
tá? O que eu vou fazer aqui é pontos baixos, somente vai seguindo um pontinho para cada pontinho de base aqui, e eu já volto com você pra gente fazer, continuar fazendo esse peitinho aqui, tá legal? Vou tirar aqui da minha vaquinha, vou tirar os alfinetes e a gente vai fazer juntas. Então, vamos lá, olha, essa pontinha aqui, eu vou passar ela aqui pra baixo, tá? E à medida que eu vou fazendo esses pontos, eu já vou arrematando. Se ficar difícil para você fazer desse jeito, você pode arrematar depois de pronto, tá? Então, aqui eu tenho o primeiro ponto e assim a gente vai seguindo, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Fiz a primeira carreira, eu preciso fazer mais 2 carreiras, são 3 carreiras no total. Então, eu vou aqui virar o trabalho, não vou fazer nenhuma correntinha para virar o trabalho, tá? Já vou começar aqui fazendo os pontos baixos, ó. Venho aqui no primeiro pontinho e já começo os 13 pontos. E a gente vai fazer isso, né, esses 13 pontos, por mais uma vez. Então, aqui eu tô fazendo a segunda carreira dessa parte do vestidinho. É um vestidinho bem simples, mas que você consegue aí adaptar para diversas peças. E aqui o último pontinho, fechou. Vou fazer mais uma carreira, ó, viro o trabalho, já venho aqui no primeiro pontinho e já faço meu ponto baixo. Não coloquei nenhuma correntinha de virada, porque eu quero aqui bem fechadinho, tá? Bem ajustado, tá bom? Então, é isso, olha, eu vou fazer mais uma carreira aqui e já volto. E aqui estão as 3 carreiras prontinhas aqui do peitinho. Eu vou cortar o fio e arrematar. Se você tiver, mais uma vez, trabalhando um outro tipo de bichinho ou boneca, quiser essa carreira, né, essa parte aqui mais alta, faça mais carreiras. É só repetir, né, os 13 pontos, 15, 17, depende do tamanho que você está fazendo, 11, 9... Só repetir carreiras de ida e volta, igual eu acabei de fazer aqui com vocês, até a altura desejada. Então, aqui eu vou cortar o fio, arrematar e a gente vai fazer as alcinhas que vão sair daqui de trás, tá? E vindo aqui pra frente. Então, aqui, para fazer as alças, você pode fazer de diversas maneiras. Fazer aqui um cordãozinho apartado de tudo, vou fazer para vocês os cordões, né, as alcinhas, apartado de tudo e só vir e costurar na peça. Ou você pode, a partir da peça aqui, iniciar, né, fazendo e botando, iniciar a partir daqui, colocando o fio, fazendo as correntinhas de acordo com a altura, chegando aqui fixa e volta fazendo pontos baixos, meio ponto alto, pontos baixíssimos, de acordo com a sua preferência, tá bom? Eu vou fazer de um jeito que a gente já consiga arrematar tudo, deixar tudo fechado quando a gente terminar de fazer o cordão. Mas você pode fazer isso de forma apartada, como eu te falei, fazendo correntinhas, voltando, fazendo ponto baixo, meio ponto alto, ponto baixíssimo, dependendo do ponto que você queira e da largura da alça que você queira. Importante você medir, né, essas correntinhas. Fez as correntinhas com a roupinha vestida, né, no seu bichinho, você faz essas medidas assim, vê até que ponto, a altura da correntinha que você precisa, tá bom? Então, vamos lá, vou fazer de um jeito mais prático aqui, que eu acho que a gente já finaliza e já fica pronta a peça. Então, aqui estamos, eu vesti na minha modelo aqui para ficar mais fácil da gente identificar a altura que a gente quer para essas alcinhas, tá? Aqui você determina a distância entre as alças daqui nas costas. Eu vou contar 2 pontinhos a partir da cicatriz, aqui, e aqui eu vou começar a trabalhar as minhas correntinhas, tá? Vou fazer aqui um nozinho corrediço, deixando uma sobra para depois eu fazer o arremate. Fechei o nozinho aqui e bora começar a fazer essas correntinhas.
Então, aqui, ó, fechei o ponto e vamos subir as correntes. Vou fazendo correntinhas até eu dar a altura necessária para passar pelo ombro e fixar lá naquela última parte que a gente acabou de fazer, tá? Então, aqui eu esqueci de contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vou contar aqui, né? Vou experimentar para ver como é que tá. Tá? Eu vou fazer só um fechamento aqui, ó, rapidinho, só para eu ver se a altura dá certo. Ajusta no corpinho de novo para ver se realmente fica numa altura legal. Ó, 20 correntinhas para mim deu certo, tá? 20 correntinhas dá certo, fica na altura interessante, né? Você precisa baixar um pouquinho, porque a gente manuseando o vestidinho sobe, né? A gente baixa aqui um pouquinho, vê, ó, 20. Tá vendo? Você vai fazer essa medição de acordo com a sua peça, tá legal? Então, aqui só vou desmanchar esse pontinho. E agora a gente nem precisa mais ter a modelo aqui. A gente sabe que 20 pontos dá certo, ó. Eu posso trabalhar essa peça fora do corpinho, para ficar mais fácil de manusear, né? Então, aqui, olha, depois das 20 correntinhas, né? Trabalhando com a peça sem a modelo vestida, é importante você contar em qual ponto aqui da peça você pegou, né? Aqui do peitinho que você pegou, para você fazer a mesma coisa do lado de lá. Aqui eu vou pegar no segundo ponto, ó. Deixa eu só passar o fio pra lá, ó. Segundo ponto, faço um ponto baixo aqui, fechando a alcinha aqui, e vou fazer mais um ponto baixo aqui no terceiro ponto, ó, para dar a altura da minha alça, tá? E aqui a gente vai voltar fazendo os pontos baixos, um em cada elo de correntinha que a gente tinha feito. Ó, tá vendo? E a gente vai, só volta fazendo os pontinhos baixos até chegar aqui. Chegando aqui, no último, a gente vai também fazer os pontinhos baixos aqui só para ficar fixo. Eu vou voltar fazendo esses pontos baixos aqui na corrente e já volto pra gente finalizar essa parte da alcinha aqui embaixo. E aqui estou, olha, fiz a última correntinha, agora eu vou fazer aqui um ponto baixo na base, só para dar a largura da minha alcinha aqui, tá bom? Agora aqui eu só vou cortar o fio e arrematar as sobras. Então, uma alça tá pronta, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Se você quiser que essa correntinha fique do mesmo lado, comece deste lado aqui para finalizar aqui, tá? Vamos supor, aqui é o lado da correntinha e aqui é o lado dos pontos, né? Fica diferente a alcinha de um lado e do outro. Se você quiser deixar desse mesmo jeitinho, você vai começar por aqui, tá bom? Então, assim, olha, lembra que eu comecei no segundo ponto? Aqui, olha, em vez de começar lá de trás, eu começo aqui pela frente e faço o mesmo processo que eu fiz, só que começando pela frente. Tá? Vou fazer as 20 correntinhas aqui. Deixa eu só apertar meu ponto, pronto. Faço as 20 correntinhas e... Opa, comecei pela alcinha de trás. Eita. Menina enrolada. Aqui. Agora sim. Entendeu, gente? Ó, as correntinhas. Vou lá, na mesma distância que eu dei daqui, 2 pontos pra cá. Fixo aqui, faço um pontinho fixando, volto fazendo os pontos baixos nas correntinhas, de acordo com a altura da alça que você escolheu, e finalizo aqui, tá? Aqui a gente vai colocar 2 botõezinhos como acabamento, então eu vou finalizar essa parte aqui e volto para mostrar para vocês já com os botõezinhos colocados e finalizados. E pronto, tá aí, a Mabel tá vestida, né? Fizemos aí de uma forma bem simples uma roupinha para ela. Mas o mais importante é que aos poucos você vá conseguindo criar as suas próprias peças. Você vê que por um tubo, um círculo, né? Que a gente fez aqui,
de pontos baixos combinados com pontos meio alto, com meio ponto alto, a gente consegue fazer uma roupinha para a Mabel. Então, mais uma etapa aí finalizada, a Mabel tá devidamente vestida, gente. Prontinho. Para quem pediu aí uma roupinha para a Mabel, tá pronta. Então, para fazer esse lacinho, eu tô usando, ó, sobras de fio, tá bom? Fiz um aqui, vou fazer o outro com você. Eu faço aqui um anel mágico. Neste anel mágico, eu vou subir aqui 3 correntinhas. Então, 1, 2, 3. Agora eu vou trabalhar em ponto alto duplo, tá? Então, eu vou dar, ó, 2 voltas. Vou tirar 2 argolinhas, 2 argolinhas e mais 2 argolinhas. Fiz o primeiro, vou fazer 3 no total, então falta mais 2. Então, 1, 2 e as últimas 2. E aqui, o último ponto alto duplo, tá? Então, eu fiz 3 correntinhas, 3 pontos altos duplos, agora eu vou fazer mais 3 correntinhas. Fechar aqui no meu anel mágico com um baixíssimo, tá? Vou subir novamente, ó, tem um lado do lacinho pronto. Vou subir novamente as 3 correntinhas, então 1, 2, 3. Faço novamente os 3 pontos altos duplos. 1, 2, 3, aqui, mais um. Então, 1, 2, 3 e mais um. Faço 3 correntinhas para finalizar, 1, 2, 3, um baixíssimo aqui na base. Vou fechar este anel mágico. Vou fechar aqui esse anel mágico e temos aqui o lacinho, quase pronto, né? Aqui eu vou cortar um fio suficiente para fazer essas voltinhas aqui para dar o franzidinho. Então, vamos lá, vou cortar aqui o pedacinho. Vou puxar, dá pra fechar um pouquinho mais esse anel mágico, deixar ele mais juntinho aqui, e agora eu vou fazer, ó, essa voltinha aqui, dá umas 3, 4 voltinhas. Com o fio do anel mágico, ó, eu faço ao contrário, faço no sentido contrário, aí eu venho aqui atrás e vou amarrar essas 2 pontinhas. Puxa para dar um ajuste melhor, assim, opa, que soltou tudo, soltou o outro. Vamos lá de novo. É bom que aconteça essas coisas para vocês verem que acontece, né? Que essas coisas acontecem. Aqui a gente vai puxar mais. Vou dar aqui um nozinho entre eles. Para que esse aqui eu vim no sentido contrário, eu tenho que vir nesse sentido. Pronto. E esse nesse sentido. E agora sim a gente amarra. Pronto, agora sim. Aí você dá uma ajustadinha, dá uma fofadinha nele. E é só costurar na cabecinha, tá? E assim, olha, com essa pontinha você arremata, essa ponta que tem uma sobra maior, você usa para fazer a costurinha na cabecinha, tá? Dela fica assim, com os 2 lacinhos, tá bom? Então, assim, a menininha tá pronta. O próximo passo, eu deixo um bônus aí para você transformar essa mocinha aqui num boizinho. Se você quiser fazer, né, o casalzinho, eu vou mostrar para você como deixar ela um pouquinho mais masculinizada. O primeiro passo é a gente não fazer esses lacinhos, certo? Eu vou ajudar você a transformar essa vaquinha num boizinho. E aqui está a composição dele no estilo, né? No estilo machinho, aqui, o porquinho. Enfim, tá com a roupinha aí amarela e vermelha. É a mesma roupinha que eu fiz para o boizinho, tá? Se você não viu o vídeo do boizinho, você
ver agora ele prontinho, né? Tá aqui a mesma composição de roupa, eu só troquei as cores. E para que você não precise sair deste vídeo e ir para o vídeo do boizinho, onde você encontra o tutorial para fazer essa jardineira e essa gravatinha, eu deixo aqui na sequência para você, então não precisa sair deste vídeo, continue aí que na sequência tem essa roupinha para você fazer, caso você queira fazer o porquinho, né, na confecção aqui menino, tá legal? Então, gente, continue aí para fazer a roupinha. Até já! E aqui, do mesmo jeito que vestimos a Mabel, vamos vestir o Florencio também, tá? Essa jardineira eu começo de cima para baixo. Facinho de fazer, né? É um tubo também, tá? A gente vai trabalhar num tubinho aqui, numa receita circular, como da mesma forma que eu fiz da Mabel com vocês. A gente não vai se apegar à contagem de pontos, o que a gente vai se apegar é as medidas do bichinho, tá bom? Então, é sob medida mesmo, gente. A gente vai fazer, ó que chique, né? Roupa sob medida. Então, a gente vai aqui, ó, fazer a quantidade de correntinhas que eu consigo circular o corpinho do Florencio, tá bom? Isso você vai fazer também para qualquer outro bichinho que você esteja confeccionando, para qualquer boneco que você esteja confeccionando, até uma boneca você pode partir, né, sair daqui e fazer uma jardineira feminina também, tá? Então, eu vou fazer correntinhas suficiente para fazer a volta aqui nessa cintura gorducha do Florencio, tá bom? Vou fazer minhas correntinhas e já volto. Então, aqui estou com a quantidade de correntinha necessária. Veja, olha, eu dou a volta, faço toda a circunferência aqui do meu boizinho, tá bom? Aqui, eu falei pra você, não se apega à correntinha. Eu vou falar a quantidade pra você, mas você vai de acordo com a tensão da sua mão. Deu a circunferência do seu bichinho? É a quantidade certa, tá? Então, eu tenho 60 correntinhas aqui. Foi o necessário para fazer a volta na barriguinha dele. Aqui, olha, você percebe que eu fiz um detalhezinho, é fictício, tá? Não tem, o botãozinho tá só pregado aqui, então é uma coisa fictícia, mas fica um detalhezinho que aparece, né, que está abotoado direitinho. Para fazer esse detalhe, então, olha, a quantidade da circunferência, neste detalhe aqui tem 6 pontinhos, então é a circunferência mais 6 correntinhas, para fazer o detalhe, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós estamos trabalhando aqui em cima com meio ponto alto. Então, além das 6 correntinhas, eu vou fazer mais 2 correntinhas para dar a altura do meu ponto, tá? Então, aqui, a partir da terceira corrente, eu vou voltar fazendo, ó, meio ponto alto, tá bom? Então, só voltando aqui, eu fiz a circunferência, 6 correntinhas para fazer o detalhe do cos e mais 2 correntinhas de virada, tá? Então, aqui no meu caso, deu 68 correntinhas, mas não se apegue à quantidade, vá de acordo com a circunferência do bichinho aí, tá bom? Então, vamos lá, ó. Vou, a partir da terceira correntinha, voltar fazendo meio ponto alto. Isso aqui por todas as correntinhas, tá? Então, você vai fazer até o final meio ponto alto aqui, que eu vou fazer em off e já volto para a gente dar continuidade. Então, aqui, veja, olha, fiz toda a extensão da correntinha, os meio ponto alto, tá? Chegando aqui no último pontinho, olha, do último pontinho da correntinha, eu tenho meio ponto alto aqui, que é o normal fazer, e agora eu vou, dentro deste mesmo ponto, fazer mais 3. Então, aqui, nessa viradinha aqui, eu tenho 4 meio ponto alto junto, tá? Ó. Ok? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, para fazer a voltinha. Feita a voltinha, lá do outro lado, a gente continua a trabalhar em meio ponto alto, agora do outro lado da correntinha. Se você conseguir, olha, já vai arrematando este fiozinho aqui, daí você já deixa ele escondido também, tá? Ó, só voltar do outro lado
em meio ponto alto também. A gente tá fazendo o cos da bermudinha, tá? Ó, só voltar assim, vou fazer o meu até o último pontinho aqui, tá? Até o último pontinho de correntinha, que é esse aqui, né? Aqui são as duas correntinhas de virada, o último pontinho é esse aqui, e já volto com vocês. Então, aqui fiz a volta, né, com todas as correntinhas aqui do outro lado. Aqui eu cortei o fio, por quê? Né? Eu não quero que a cicatriz de tudo, você vai entender. Eu não quero que qualquer cicatriz fique aqui na frente, eu quero que ela fique lá no fundo. Lembra que essa partezinha aqui é a parte do cos, que a gente vai fazer o detalhezinho com o botão? E a gente reservou 6 pontos para isso? Então, veja, essa voltinha aqui é uma única correntinha, certo? Ó, deixa eu aproximar. Essa voltinha aqui é uma única correntinha, então esse pontinho aqui faz parte dele. Então, eu vou contar como 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses 6 pontos eu não vou utilizar. Eu vou colocar o marcador aqui para ficar mais fácil da gente entender, tá? Ah, se você já quiser fazer assim, ó, daí vai ficar mais fácil ainda de você entender o que a gente vai fazer aqui. A gente vai trabalhar essa circunferência aqui, ó, essa circunferência. Eu vou ignorar esses pontos aqui, tá legal? Então, para que não tenha nenhuma cicatriz, porque a gente vai fazer carreiras que a gente começa com correntinha e encerra com pontos baixíssimos. Para não ficar nenhuma cicatriz aqui na frente, eu vou iniciar a minha carreira, a minha próxima carreira, aqui atrás. Então, para isso, ó, é um jeito simples mesmo. Você vai dobrar aí ao meio, tá? Encontrar o centro lá de trás e pronto, gente. Aqui é o lugar que eu vou inserir o fio. Aqui, né, a gente vai inserir o fio daquele jeitinho lá. Vamos fazer um nozinho corrediço, tá? Vamos passar aqui e começar a trabalhar. Vou fazer 2 correntinhas para dar a altura do meu ponto. Ó, 1, 2, então eu tenho aqui o meu primeiro ponto de todos os outros que eu vou precisar fazer. Então, aqui eu vou fazer toda a volta, ó, em meio ponto alto, tá? Eu vou fazer até aquela marcação ali que eu deixei, vou fazer meus pontos altos até aqui. Na hora de fazer essa parte, eu volto aqui com vocês, tá? Então, eu vou fazer meio ponto alto neste pedaço até aqui e já volto com vocês. Então, aqui estou de volta, veja, aqui são os pontos que eu marquei aqui, né, com o meu marcadorzinho. E esses pontos eu vou fazer eles dois em conjunto, para que a gente consiga fazer aqui o detalhe do cos, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou dar a volta no meu fio, entro aqui na frente, entro no ponto de trás, né, ó. Atravessei os dois lados, puxo e vou fechar meu ponto meio alto, como se nada tivesse acontecendo. E aí, eu sigo aqui, olha, nessa parte. E vou fazendo meio ponto alto até chegar lá no final, tá? Ó, assim a gente vai. Até chegar lá onde tudo começou aqui atrás, tá? Então, eu vou fazer esses meio... Ó, que embolação de fio aqui, né? Mas eu vou fazer, então, esses meio ponto alto que falta até chegar aqui no comecinho e já volto com você, porque tem um detalhe muito importante que a gente precisa prestar atenção antes de colocar mais carreiras aqui, tá bom? Já trago aqui pra você. E aqui estamos, né? Cheguei aqui no final, ó, faço um baixíssimo só pra fechar aqui a minha carreira. Vou colocar o marcador aqui só para o meu ponto não desmanchar, tá? E agora, o detalhe importante que eu falei para vocês, né? A gente tá fazendo aqui, ó, de cima para baixo. E a gente tem um obstáculo no meio do caminho, que é o rabinho, né? A gente precisa fazer um furo para encaixar esse rabo, tá vendo? Então, a gente vai ver mais ou menos quanto a gente precisa ainda fazer de carreira até chegar nesse furinho. Então, eu vou usar aqui o meu modelo, né, ó. Se você estiver fazendo um outro bichinho que tenha rabo também, daí você vai precisar ver essa quantidade aí que você vai precisar de carreiras. Então, vamos colocar aqui certinho, né, na cinturinha. Só pra gente ter ideia de quantas carreiras a gente precisa fazer até chegar no rabo, tá? Aqui, olha, nas minhas contas,
e no meu visual, precisa de mais uma carreira, tá? Então, a gente vai fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto e depois, na próxima carreira, que vai ser a carreira de número 5, certo? Aqui tem 1, 2, 3, vou fazer a 4 agora. Na carreira de número 5, a gente vai precisar fazer um furo para passar o rabo, ok? Então, aqui, ó, essa próxima carreira, a carreira de ponto sobre ponto, que eu vou começar aqui com 2 correntinhas, tá? Então, 1, 2, sigo fazendo os meio ponto alto até dar toda a volta na minha circunferência aqui no meu tubinho, tá bom? Então, agora, olha, só vou fazer essa carreira aqui e já volto com vocês pra gente ver como que vai fazer o buraco para colocar este rabinho. Então, aqui estão as 4 carreiras prontas e a quinta carreira é a quinta carreira que a gente precisa fazer o furo, né, o buraquinho para passar o rabo do nosso bichinho. No caso aqui, eu tô fazendo uma roupinha para o Florencio, mas vai servir para outro bichinho também, calma aí, tá? Aqui, veja, lembra que a gente tinha centralizado o fio aqui atrás? E o rabinho, ele tá bem no centro do corpinho, certo? Até aí tudo bem, as coisas estão coincidindo. Só que se eu começar a crochetar aqui, né, fazendo os meio ponto alto aqui para subir as próximas carreiras, eu não vou criar o buraquinho para fazer o rabinho. Para esse rabinho aqui, eu vi que 7 pontos aqui de base são suficientes. Eu vim e medi aqui no olho mesmo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó, 7 pontinhos eu dou a volta no rabinho. Tá? Então, o que que eu tenho aqui? Este ponto é o ponto central, tá? Da minha peça. Então, esse aqui seria o meio entre os 7 pontos. Então, eu vou contar 3 pontos para cá e depois 3 pontos para cá. Ok? Até aí tudo bem? Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Mas eu não posso começar a crochetar aqui, né? Porque senão eu vou cobrir o rabinho novamente. Então, o que que eu vou fazer? A partir deste ponto aqui, que é o ponto central, eu vou vir aqui no próximo ponto e vou fazer um baixíssimo. Então, é o 2, né? Mais um e mais um. Então, meu buraco pro rabinho vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ok? Eu fiz 3 baixíssimos para cá e tenho outros 4 pontos para cá, que inclusive é o meu início da carreira aqui. Então, aqui é o intervalo do meu rabinho. Do meu não, no caso do Florencio, tá, gente? Então, eu tenho 7 pontos aqui, que é onde vão ser encaixados o rabinho. A partir daqui, lembra, a gente estava aqui, eu só caminhei com pontos baixíssimos para cá, para não utilizar essa parte aqui. Eu não vou utilizar estes pontos agora. Então, eu vou fazer a partir daqui, ó, 1, 2 correntinhas e começar a trabalhar em meio ponto alto até chegar aqui no meu marcador, tá? Que é o intervalo dos 7 pontos que eu vou ficar aqui, tá bom? Então, vou dar toda a volta até aqui, ok? Vou fazer esses pontinhos e já volto com você. Então, aqui, veja, ó, fiz toda a volta em meio ponto alto. É a carreira de número 5, aqui contando as carreirinhas do cos. Então, aqui eu fico com 7 pontos aqui no meu intervalo, certo? Tem 7 pontinhos aqui. Eu só desloquei o meu fio para cá, deixando o intervalo de 7 pontos. Agora, o que que eu vou fazer? Para pular esses pontos, eu vou fazer 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E venho aqui na segunda correntinha e fecho a minha carreira de número 5. Pronto, gente, criei um espaço para passar o rabinho do Florencio, tá? Agora, nós vamos fazer carreiras de ponto sobre ponto. Eu vou sempre... e a carreira de número 6, eu vou colocar um meio ponto alto para cada, né, pontinho de base aqui,
tá bom? Então, eu vou fazer uma quantidade de carreiras aqui, sempre experimentando no Florencio, e vou trazer para vocês a quantidade que eu precisei fazer, e quando eu tiver na última carreira, que vai ser a carreira que vai conseguir fechar embaixo do corpinho dele, eu trago para vocês antes de fechar, para mostrar como que precisa ficar ali embaixo, tá legal? Então, ó, aqui eu já tenho uma noção de tamanho, mais ou menos, né, de quantas carreiras eu preciso, mas eu vou fazer esse outro aqui com vocês e mostrando, tá? Aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, eu precisei de 6 carreiras aqui, olha, depois do buraco. Mas, como cada fio é fio, cada momento é momento, então pode ser que neste momento aqui, que eu estava fazendo esse azulzinho, a minha mão estava mais solta ou a minha mão estava mais presa. Tá? Então, por isso que cada trabalho é um trabalho novo, é um trabalho inédito, porque a cada momento a gente muda a tensão da mão, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Levantar carreiras retas, ok? Aqui eu sei que eu precisei de 6, então eu vou fazer 5, vou medir, vou trazer para vocês como que ficou e vou mostrar, ó, precisa ou não precisa de mais uma. Tá legal? Então, me aguarde aí, eu vou fazer carreira só de ponto sobre ponto, que eu vou levantar aqui, ó, 2 correntinhas, vou fazer os pontos, meio ponto alto, lembrando que aqui vai levar cada um meio ponto alto também, chegando aqui no último pontinho, eu vou fechar com baixíssimo e começar uma nova, tá legal? Já já eu tô de volta. Então vamos lá, gente, estou aqui de volta para mostrar para vocês, parece uma saia, mas não é, daqui a pouco a gente vai fazer as perninhas, tá? Ó, coloquei aqui no rabinho, tá vendo? Aqui, veja, eu fiz 5 carreiras, vamos lá, ó, a partir daqui do rabinho, 1, 2, 3, 4, 5, no total, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 carreiras aqui no total e 5 abaixo do rabinho. Aqui, olha, vá para ver que preciso, deixa eu só subir um pouquinho mais isso aqui, que eu preciso fazer mais uma carreira, tá vendo, ó? Ainda não encosta, eu preciso que fique mais próximo. Eu fazendo mais uma carreira aqui, eles vão ficar bem pertinho e eu vou conseguir fazer o fechamento, tá? Deixa eu ver, um jeitinho para mostrar melhor. Assim eu acho que fica melhor, né? Tá vendo, ó? Essas duas camadas aqui, elas precisam se encontrar. Mas uma carreira que eu faço aqui vai ficar certinho, tá legal? Então, no total, se eu tenho 11 carreiras, eu falei 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10, então no total de 11 carreiras, contando desde o cos, aqui para esse bichinho, ele encontra aqui na perninha, tá? Então, mais uma carreira eu faço essas duas aqui se encostarem e é o que eu vou fazer agora, antes da gente fazer a divisão para as perninhas. Tá bom? Então, vou fazer só mais uma carreira aqui, ponto sobre ponto ainda, e eu já volto aqui com você. E aqui estamos, fiz a última carreira que faltava. Eu vou aqui agora, ó, cortar este fio. Vou dar um nozinho aqui para depois eu arrematar, tá? Então, só para deixar aí presinho, porque a gente vai fazer as marcações agora para separar as perninhas. Então, a gente vai utilizar essa mesma aqui, essa mesma marcação, como referência, a gente vai utilizar como referência o buraquinho que a gente fez aqui, tá? Neste buraquinho, lembra que a gente tinha 7 pontos? Então, encontre o pontinho do meio, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aqui, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3. O pontinho do meio é esse aqui, certo? Vem aqui numa linhazinha reta, ó, e encontra o pontinho do meio aqui. E aqui a gente vai unir esse pontinho do meio aqui, né, alinhado com o pontinho do meio lá de trás. Bom, separamos aqui, lembra que eu tô fazendo um projeto muito simples, tá, gente? Então, é coisa simples aqui mesmo. Você pode contar, inclusive, a quantidade de pontos para cá, a quantidade de pontos para cá. Um ponto não vai fazer diferença de um lado para o outro, se for uma quantidade ímpar, tá legal? Desapega de contar pontinhos aqui, tá? Aqui, olha, marquei deste lado, fechei. Eu vou pegar, deixa eu pegar um alfinetinho aqui, depois eu faço de outro jeito só para mostrar para vocês mesmo,
tá? Ó, com o alfinetinho, eu vou segurar também os pontinhos, os dois pontinhos aqui do lado, ó, um de cada lado, tá? Então, encontrei o meio, seguro os outros dois pontinhos do lado de lá. E a mesma coisa do lado de cá, ó, seguro os dois pontinhos do lado de cá. Esses 3 pontos, na verdade 6, né? 3 de um lado e 3 do outro, vai servir para a gente fazer este intervalo aqui, tá? Este intervalo aqui entre as perninhas. E o restante vai ser aqui as perninhas do nosso short, tá? Então, por isso que eu cortei o fio aqui. Então, aqui, ó, coincidentemente, não precisava ter cortado o fio, que eu poderia ter aproveitado esse, certo? Mas nem sempre dá tão certinho assim. O que eu vou fazer aqui? Então, esses 6 pontinhos eu não vou utilizar, então eu vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar um marcador aqui, vou tirar esse alfinete, vou pegar um outro marcador e vou colocar neste outro aqui. Pronto, ó. Este intervalo aqui eu não vou utilizar quando eu for fazer as pernas, tá? E para fazer as pernas, são só 2 carreirinhas, porque é uma perninha bem curtinha. Então, para fazer essas perninhas, eu vou aqui, pode ser de um lado ou do outro, tanto faz. Você vai inserir o fio, eu vou pular só um pontinho aqui para ficar mais fácil para mostrar para vocês. Já vou deixar uma sobra para depois eu fazer a costura aqui do meio, tá? Então, aqui, ó, deixei uma sobrinha, deixa eu ver, 1, 2, 3 voltas na minha mão, e vou fazer um nó corrediço. Vou inserir meu fio aqui, eu só pulei um pontinho para ficar mais fácil para mostrar para vocês aqui, tá? Pode começar aqui do próximo ponto disponível antes do marcador. Então, aqui, ó, eu vou começar a trabalhar as carreiras para fazer as perninhas do short. Deixa eu só soltar meu fio. Pronto. Então, vou subir as 2 correntinhas. Então, 1, 2 correntinhas. E já vou começar aqui a fazer as minhas carreiras de meio ponto alto, tá? Então, aqui eu vou fazer a primeira carreira, ó. Aqui o próximo ponto, ele tá reservado, certo? Então, eu venho pro lado de cá. Este ponto também está reservado, então eu vou neste ponto aqui. Então, dou a volta no meu fio e faço o meu meio ponto alto aqui, fechando o outro lado. E assim, a gente vai construir 2 carreiras aqui de ponto sobre ponto, para fazer o comprimento da perninha. Chegando, oh, peguei o fio errado, oh, que maravilha, né? Então, vamos dividir aqui, vamos voltar. Eu peguei o fio da sobra que eu deixei para fazer a costura e não o fio do novelo. Mas vocês entenderam, né, gente? Acontece. Aqui, então, eu vou fazer toda a volta. Chegando aqui, eu vou fechar com um baixíssimo, subir 2 correntinhas e fazer uma outra volta, tá? 2 voltas é o suficiente, porque a perna do boizinho, ela é curta. Vou fazer essas 2 voltas, já volto aqui para te mostrar. E aqui estão, olha, as 2 carreirinhas de ponto sobre ponto, naquela marcação dos pontos que sobraram aqui, depois que a gente reservou os pontinhos do meio, tá? Aqui eu vou cortar o fio, deixando uma sobra para depois eu fazer esse arremate, bom? Agora, eu vou fazer o mesmo lá do outro lado, tá? Então, aqui no próximo pontinho, ó, a gente vai inserir o fio e vai fazer a volta, né? Com 2 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Aqui não precisa deixar uma sobra grande, porque a gente já deixou aqui no primeiro para fazer, né? Essa sobra aqui para fazer a costura do meio. Então, aqui a gente vai inserir o fio e vai fazer as 2 carreirinhas aqui de ponto sobre ponto, tá? Ó. Aqui a correntinha, mais uma para dar altura e bora lá. Já vou arrematar estes fios aqui, né? À medida que eu for fazendo as carreiras, pra gente já finalizar essa parte também, já deixa essa parte arrematada, né?
Então, vamos lá, ó, 2 carreirinhas de ponto sobre ponto para fazer aqui a outra perninha. Ok? Então, vou fazer essas 2 carreiras, volto com você para a gente fazer a costura aqui no centro. E a questão, as 2 perninhas prontas, tá? O que a gente vai fazer agora é fazer aquele arremate. Se você quiser fazer carreiras de acabamento também, mas como eu falei pra você, é uma peça bem simples mesmo, tá? Bem rústica, vamos deixar assim, de acordo com o nosso bichinho. Aqui, olha, eu vou fazer aquele arremate igual nas 2 pernas, tá? Eu pulo o próximo ponto, venho aqui no segundo, passo de fora para dentro e volto com este fio aqui de onde ele está saindo. Pego ainda mais umas 2 ou 3 alcinhas aqui para dentro e arremato lá, tá? Pro lado de dentro para ficar escondidinho esse arremate. Passo por algumas carreiras antes de cortar o fio, ok? Bom, vou fazer esse mesmo arremate aqui deste lado. Aqui, no centro da perninha, a gente vai fazer o seguinte trabalho, ó. Aquele fio que a gente deixou a mais, vamos colocar ali na nossa agulhinha. Vamos primeiro, ó, fechar esse ladinho aqui deste ponto que ele fica meio abertinho, tá? Bem aqui no primeiro pontinho ele fica meio abertinho. Então, a gente já vai passar por aqui, ó, por esse pontinho e vai fazendo assim, ó, pontinhos em espiral, pra gente fazer este fechamento aqui desta perninha aqui no centro, tá, ó? Só passando de um lado para o outro, sentido bem espiral mesmo, ó, tá vendo, ó? Passo de um lado até o outro, vou no próximo ponto, pegando as 2 argolinhas, tá? Ó, puxo e eu faço assim até chegar ali do outro ladinho na abertura. Aqui tá quase acabando. Pra gente fechar esse buraquinho, né? Só mais aqui nos pontinhos aqui, nos primeiros pontinhos, para tirar essa abertura dos primeiros pontinhos. E pronto, ó. Fechei aqui, né, o intervalo das pernas. Vou passar esse fio aqui para dentro e também arrematar lá pro lado de dentro, tá bom? Então, agora eu vou fazer os arremates que faltam aqui, cortar os excessos de fio e já volto com você. E aqui estou, olha, a perninha pronta, totalmente arrematada, já coloquei aqui no Florencio, tá, ó, rabinho totalmente aí dentro do buraquinho. E aqui agora, gente, é colocar o botão, tá? Eu separei um botãozinho aqui, que você vai, inclusive, ó, costurar as 2 partes, tá? Porque é fictício, ok? Neste formatinho aqui é fictício. Então, eu só vou, ó, colocar o botão e pregar aqui, né, pegando as 2 partes aqui atrás, tá? Bom, essa parte facinho. Agora, o que a gente precisa fazer é uma alcinha. Nesse aqui, tá vendo? Eu fiz uma alcinha transversal. Ela vai sair daqui, vai dar a volta no ombrinho e vai vir aqui do outro lado. Opa, não apareceu nada aí, né? Bora lá de novo. Ela vai sair daqui, ó, tá vendo? Uns 2 ou 3 pontinhos depois aqui deste detalhe do botão, ela vai passar por cima do ombro e vai fechar lá do outro lado. Então, é quase isso, ó, vem do lado de cá até o lado de cá. Vai passar cruzando aqui na frente, no ombrinho, e vai vir sendo fixada aqui. É o mesmo formato de alcinha que eu fiz para o vestidinho da Mabel. Então, eu vou inserir o fio aqui, vou fazendo correntinhas até chegar lá aonde eu quero que ela fique fixa. Chegando aqui, eu faço um pontinho baixo no ponto do lado e volto fazendo ponto baixo. O pontinho baixo é só para prender, tá? Então, você vem e faz um baixíssimo para prender, um ponto baixo no próximo ponto para dar altura e volta fazendo pontos baixos ou meio ponto alto ou pontos baixíssimos até voltar com o fio pro lado de cá, cortar o fio e arrematar. Fica assim, ó. Aqui eu fiz baixíssimo, tá vendo? Eu fiz mais fininha. Ó, e arremate, tá vendo? Aqui tem um fio aqui que eu preciso cortar excesso.
E tá finalizado, gente. Agora é só fazer essa alcinha mesmo de correntinhas aí. Tá legal? Vou fazer as minhas aqui. Eu não vou fazer esse processo com vocês porque é bem simples e eu já fiz lá no vestidinho. Então, qualquer dúvida sobre a alcinha, volta aí no vestidinho que você vai ver uma alcinha igual. Só a disposição dela que tá diferente, que ela cobre aqui, né? Vem por cima de um dos ombrinhos só e prende lá atrás. Tá bom? Vou fazer essa alcinha aqui, já volto com você para mostrar essa bermudinha pronta, inclusive com o botãozinho colocado. E aqui está a outra bermudinha amarelinha finalizada, azul, o Florencio está vestido, né? Aqui nessa aqui eu fiz em pontos baixos, tá vendo? Ela fica um pouquinho mais larguinha, aí vai de gosto mesmo, né? Para a forma como você quer finalizar essa bermudinha, essa jardineira para o seu bichinho. E eu aproveito aqui, que está o casal aqui juntinhos, vestidos prontinhos para sair para dar um rolê, tomar um sorvetinho. E aproveito aqui então para encerrar com você este vídeo. Agradeço demais, muitíssimo obrigado pela sua audiência, muitíssimo obrigado por você assistir até aqui e reproduzir estes bichinhos comigo, tá? É muita felicidade mesmo, muita gratidão a minha para você. E não esquece, antes de sair, deixa seu like, compartilha este conteúdo, vamos ajudar esse canal a crescer, para assim eu ter ainda mais disponibilidade para estar aqui com vocês, criando, né, trazendo aí mais tutoriais. Tá legal, gente? Então, um beijo enorme no coração, até o próximo vídeo e te espero para fazermos mais projetos juntos, tá bom? Beijinho, tchau, tchau! Então, vamos aqui começar essa gravatinha, né? Vou fazer aqui um nó corrediço, tá? Prendo esse nó aqui, deixo ele bem firminho aqui. E a partir desse nozinho aqui, eu vou começar a fazer 8 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Pula a primeira correntinha, vem a partir da segunda e vou voltar fazendo 7 pontos baixos, tá? Um para cada pontinho, um para cada correntinha. Chegando lá no final, peraí que falta pouquinho para chegar aqui. Vamos lá. A gente vai fazer a carreira voltando, mas eu não vou fazer nenhuma correntinha para virar, tá, gente? Eu vou direto, ó. Já virei aqui, ó, e já venho no primeiro ponto, já faço um ponto baixo. E eu vou seguir assim até completar 12 carreiras, tá? Então, eu tô fazendo aqui a minha segunda carreira, eu preciso ter 12 iguais, tá bom? Então, eu vou fazer... Opa, enroscou aqui. Eu vou fazer as minhas 12 carreiras aqui em off, lembrando que no final eu não faço correntinhas para virar, eu viro direto para deixar o meu pontinho mais fechadinho aqui na bordinha. Tá? Para não deixar... Então, aqui, ó, cheguei na bordinha, tá vendo? Fiz aqui a segunda carreira. Para voltar para fazer a terceira, eu venho direto, tá? Ó, não faço nenhuma correntinha, já vou direto. Ok? Então, eu vou fazer as 12 carreiras aqui e já volto com você pra gente continuar. E aqui estou com as 12 carreiras de 7 pontos baixos, tenho este resultado. Agora, como uma forma de acabamento, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixos aqui em volta, tá? Aqui não precisa, porque ela já está com pontos baixos, né? Então, a gente só vai fazer aqui nessas 3 voltinhas. Para fazer a volta dessa carreira aqui para essa aqui, eu vou fazer um aumentinho aqui, tá vendo? Eu terminei, eu vou fazer um outro ponto no mesmo ponto para fazer a viradinha. Tá? E eu sigo assim, ó, um ponto para cada carreira, fazendo os pontos baixos aqui em volta. Tá bom? Chegou aqui na pontinha, faz 2 pontinhos também no mesmo ponto, aqui 2 pontinhos aqui, e aqui um outro pontinho aqui para fazer a voltinha bem certinha, tá bom? Então, eu vou fazer todos os contornos aqui que faltam, lembrando que nas pontinhas são 2 pontos baixos juntos, tá? Já volto com você. E aqui está a peça praticamente finalizada, eu cortei o fio, vou arrematar este fio aqui pra dentro, tá? Agora, a gente vai fazer uma tirinha para fazer o franzidinho aqui do laço, tá bom? Aqui, eu vou fazer um cordãozinho
de 10 correntinhas. Então, nó corrediço, vou subir aqui as 10 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou pular a primeira correntinha, vou voltar a partir da segunda, fazendo 9 pontos baixos. Bem simples mesmo, 9 pontinhos baixos. Tá quase acabando, vamos lá, falta só 2. E aqui, tá? Aqui eu vou cortar o fio, deixando uma sobra para eu costurar ali no lacinho, tá? E aqui a gente vai dar até um nozinho aqui, porque essa parte vai ficar pra trás, né? A gente faz isso aqui só pra ficar mais firme, tá? E aqui a gente vai fazer este franzidinho aqui, ó. Tá vendo? Esse franzidinho. Depois, com a pecinha encaixada, fica mais fácil da gente fazer, né, os ajustes no lacinho. E aqui a gente vai costurar, tá? Então, você faz esse franzidinho com a mão, se você quiser até fazer com agulha e com linha também dá certo, para facilitar o teu processo, ó. É só dobrar e depois a gente ajusta as bordas, tá vendo? E aqui, a gente vai colocar essa pecinha que a gente acabou de fazer aqui em volta e costurar aqui, né, as duas bordas. Opa, escapou da minha mão. As duas bordas aqui atrás, tá vendo? Ó, gente. Pronto. É mais fácil já estar com a agulha colocada, né? Com a agulha colocada na sua linha. E você vai fazer essa costura e depois de costurado, você vem e ajeita aqui à frente, tá? Vou só fazer essa costura desse pedacinho aqui e já volto. E aqui está, ó, aquela tirinha, não é? Costurada, olha como fica bonitinho essa gravatinha borboleta. Aqui eu não cortei o fio pra aqui. Aqui, se você for fazer um menininho, você pode aqui costurar nessa altura aqui do corpinho, tá? Um pouquinho abaixo do pescocinho aqui, ó, você vem e faz uma costurinha e deixa ajustado aí no pescocinho a gravatinha. Tá bom? Você pode também fazer um cordão de correntinha se você quiser amarradinho no pescoço, daí a criança tem a opção de tirar essa gravatinha. Mas se ele já quer deixar fixo, é só costurar nessa altura, pega aqui um pedacinho, né, do corpinho aqui e faz essa costurinha, tá? Tá aí, uma das opções para deixar essa peça masculina, né, para fazer um boizinho. A próxima opção é o lencinho de pescoço, que eu já vou passar para você. Então, vamos lá para o lencinho. Eu vou usar o mesmo tom de verde que eu tô usando. Eu vou fazer aqui, ó, um nozinho corrediço, tá? Deixa eu deixar ele bem apertadinho. E a partir daqui, eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou pular a primeira correntinha, volto a partir da segunda e vou fazer 2 pontos baixos. Ó. 1, 2. Então, essa aqui é a minha primeira carreira, tá? Vou virar o trabalho. Não vou fazer nenhuma correntinha e vou vir direto aqui, ó, no primeiro pontinho. É chatinho de segurar no começo, porque tá bem pequenininho, né? Vou vir aqui no primeiro pontinho, vou fazer um aumento. Então, um ponto, 2 pontos, um aumento. E vou vir aqui no último pontinho e também vou fazer um aumento. Tá? Então, a segunda carreira, eu tenho aqui 2 aumentos. Vamos para a terceira carreira, então, aqui virando. Aqui a gente ficou com 4 pontos, né? 2 aumentos, eu fico com 4 pontos. Para a terceira carreira, ó, eu viro. Aqui no primeiro pontinho, eu já vou fazer um aumento. Então, um ponto e o segundo ponto. Depois, eu sigo fazendo 2 pontos baixos. Então, 1, 2. E no último pontinho aqui, que é o mais chatinho de pegar, a gente faz um aumento também. E aqui a gente tem a carreira de número 3, com 6 pontos de base. Para a carreira de número 4, eu viro aqui, vou fazer no primeiro ponto um aumento.
Na sequência, eu venho aqui fazendo 4 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4. No último pontinho aqui, eu vou fazer outro aumento, tá? E assim, eu finalizo a carreira de número 4 com 8 pontos. Oi, que duro de pegar. Aqui, 8 pontos de base. Para a carreira de número 5, eu viro o trabalho. Vou fazer aqui um ponto baixo no primeiro ponto. No seguinte, eu vou fazer um aumento. Então, carreira de número 5, eu começo com um ponto baixo e um aumento. Na sequência, eu vou fazer 4 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4. Finalizo aqui com um aumento. E no último pontinho, o ponto baixo. Tá? E assim eu tenho a carreira de número 5 com 10 pontos de base. Próxima carreira, a carreira de número 6. Eu vou começar aqui com um aumento. Opa, escapou. Peraí. Escapou, desfiou, aconteceu tudo aqui. Então, eu começo aqui, ó, com um aumento. Na sequência, eu faço 8 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E no último pontinho aqui, eu faço o aumento. E assim, eu finalizo a carreira de número 6 com 12 pontos de base. Vamos para a próxima carreira, carreira de número 7, que a gente vai fazer aqui uma carreira de 12 pontos, tá? Uma carreira de ponto sobre ponto. Então, eu só vou voltar aqui fazendo 12 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, opa, desviou, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e aqui para finalizar no último pontinho mais chatinho de todos, 12, tá? Então, aqui eu tenho a carreira de número 7, ainda com 12 pontos de base. Vou virar o meu trabalho para fazer a carreira de número 8. Eu vou começar fazendo aqui um aumento. Na sequência, eu vou fazer 10 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, opa, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos. No último pontinho, eu faço aqui o aumento. E assim, a gente termina a carreira de número 8 com 14 pontos de base. Para a próxima carreira, a carreira de número 9. Eu vou fazer aqui 2 aumentos, então, um aumento, depois mais um aumento. Então, a carreira de número 9, eu começo com 2 aumentos. Na sequência, eu vou fazer aqui 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nesses 2 últimos pontinhos que sobram, eu vou fazer aqui um aumento, 2 aumentos, tá? E assim a gente termina a carreira de número 9. Agora, a gente tá com praticamente o nosso lencinho pronto. Então, assim, com esse lencinho praticamente pronto, a gente vai fazer uma carreira de acabamento aqui deste lado. Então, faremos aqui, olha, 9 pontos baixos para fazer o acabamento, né? 8, na verdade, porque a gente já tem um aqui virando. Vamos fazer um ponto baixo para cada carreira aqui, fazendo um acabamento em volta, tá? Então, é só... Aí, a gente vai terminar aqui nessa pontinha, tá bom? Ó, a gente vai fazer o Vzinho aqui, ó.
ponto baixo aqui, só para fazer realmente o acabamento. Então, aqui a gente já vem, ó, e vai trabalhando aqui as carreiras, aqui um ponto baixo para cada carreira, até chegar lá embaixo. Chegando lá embaixo, a gente faz a voltinha, né, para fazer o outro lado. Os pontinhos são apertados, difícil de entrar, né? A gente tem que fazer uma força aqui para entrar. A gente dá certo, dá conta, né? Se você conseguir, ó, já remata o fiozinho aqui, se for o seu caso, se você tiver esse fiozinho aí também, né? Então, é só fazer toda a volta, tá? Vou terminar até aqui a pontinha e já volto pra gente fazer a cordinha para fazer a amarração. Então, aqui, já na ponta, eu vou fazer uma das cordinhas para fazer a amarração, tá? Aqui eu vou fazer 26 correntinhas, então, 1, 2, 3, 4, 26 correntinhas, tá? Vou fazer as minhas em off aqui e já volto com você. Então, aqui com as minhas 26 correntinhas prontas, vou pular a primeira corrente, vou voltar a partir da segunda e fazendo pontos baixíssimos, né? Ó, eu busco o fio lá e passo pelas alcinhas, pelas duas alcinhas que eu tenho na minha agulha. Vou fazer aqui 25 pontos baixíssimos, tá? Até chegar lá no meu triângulo, lá no meu lencinho. Vou só terminar esses pontinhos em off e volto com você quando eu estiver aqui neste ponto. Então, aqui está uma das cordinhas. Agora, eu preciso fazer a cordinha do outro lado. Para eu não precisar cortar fio e emendar, o que que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, e vai seguir até o outro lado fazendo pontos baixíssimos, tá? Daí, a gente não precisa fazer emenda de fio, o fio já tá aqui conectado, a gente vai utilizar ele já e facilita a nossa vida, né? Então, eu vou fazer aqui os 18 pontos baixíssimos, né? Um para cada ponto de base, que é o que eu tenho aqui, são 18. Chegando lá na ponta, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui na ponta de cá, as 26 correntinhas, e vou voltar fazendo os 25 pontos baixíssimos, tá? Já tô chegando aqui, ó. Vamos lá. Aqui, falta mais 2, 1 e 2. O outro já é do acabamento ali que eu desci. Então, aqui a gente vai fazer, ó, os 26 correntinhas. Vou voltar fazendo os 25 pontos baixíssimos e quando chegar aqui, aí sim eu vou cortar o fio e arrematar. E aí, a gente vai ter a nossa bandana, o nosso lencinho para amarrar no pescoço do boizinho pronta, tá? Então, eu vou finalizar essa alça aqui e já volto. E aqui, com tudo cortado, arrematado, prontinho, já temos aí um adereço pra gente colocar aqui no pescocinho do boizinho, se for o caso, se você estiver fazendo aí um menininho pra fazer par com a tua vaquinha, né? Então, aqui é só realmente posicionar no pescocinho e amarrar. Esse caso aqui é a amarração mesmo, né? A gente tá com um lencinho, com uma bandana e a gente amarra no pescocinho. E olha aí, né? Vamos tirar aqui, ó, os lacinhos, olha como fica mais com cara de menininho. E tcharam, temos aí mais uma opção pronta para você, né, arrasar aí nas suas produções de amigurumi. E chegamos ao fim de mais um tutorial, né? Eu trago aqui a Filomena para te mostrar prontinha, né? Você tem aí todas o que a gente fez para transformar, para fazer este vestidinho e também para fazer a roupinha do Gastão. Se você estranhou ter aí a vaquinha ou o boizinho, né, como modelos, é porque é exatamente a mesma roupinha, tá bom? Só mudei as cores. E eu aproveito, deixo aqui o meu muito obrigada mesmo pela sua audiência, muito obrigada por estar aqui comigo neste canal, ajudando este canal a crescer cada dia mais, tá bom? Um beijo enorme no seu coração, não esquece de deixar meu like e até o próximo vídeo, tchau, tchau!